Olá a todos, meu nome é Henrique e eu faço parte da ML Investimentos. 2022 vem sendo um ano de incerteza. A política monetária de encarecimento do crédito, traduzidos pelos constantes aumentos na taxa Selic, elevaram a renda mínima de 2% em 2020 para 13,25% em 2022. Esse movimento teve como objetivo arrefecer a inflação. Nessa conjuntura, um dos setores mais afetados por tal cenário foi o setor imobiliário, e esse será o alvo da nossa análise setorial. Como podemos ver na comparação entre os primeiros semestres de 2021 e 2022, os aumentos das vendas não foram suficientes para reverter a tendência de queda nos números de lançamentos e o aumento das ofertas de bens imobiliários vazios. Esses ainda muito pressionados pelos altos custos de crédito. Em contrapartida, a CDS se mostrou resiliente ao cenário econômico interno, atingindo posições de destaque no market share brasileiro. A Cirela é uma construtora e incorporadora do setor imobiliário. Fundada na cidade de São Paulo em 1962, a empresa prosperou atuando em diversas áreas da construção civil, desde a aquisição de terrenos até o pós-venda de seus imóveis. Com a revisão de suas propostas em 2021, a empresa vem passando por um processo de atualização e concentração das suas operações, se consolidando cada vez mais em todo o mercado nacional e, em especial, nos estados de São Paulo, no do Rio de Janeiro e no sul do país. Meu nome é Silvio e eu vou falar sobre a relação entre a Cirela e os pilares ESG. As construtoras geralmente se relacionam muito mal com o ESG. Isso porque o pilar ambiental é muito afetado por elas. Estima-se que cerca de 40% das emissões de carbono relacionadas à energia em todo o mundo são causadas pelas construtoras. E por isso, geralmente, essas empresas têm notas baixas, no índice ESG. No caso da Cirela, a nota é B, e dos seus pares no Brasil não é diferente, geralmente B ou BB, que são notas consideradas baixas. Por isso, a Cirela tenta mudar essa realidade por meio do intraempreendedorismo, que nada mais são que ações internas dos próprios colaboradores voltadas para empreender dentro da própria companhia. Então, por meio de desafios e projetos em grupo, eles conseguem trazer mais inovação para a empresa, eles conseguem melhorar a empresa do ponto de vista ESG para conseguir melhorar essa nota. A Cirela também trabalha com o ISO 9001 em alguns de seus projetos, que é uma norma que não só melhora a qualidade, mas também traz um padrão de redução de consumo de água e energia nos empreendimentos. Apesar de todos esses pontos relacionados a ESG e as construtoras, nós escolhemos o pilar social para analisar a Cirela. Isso porque ela se destaca com relação aos pares nesse pilar. A Cirela, depois de 2021, que teve uma mudança na sua visão de propósito, ela começou a analisar os empreendimentos não apenas como construções funcionais, mas sim como essas obras, como essas construções, eles podem afetar toda a sociedade, toda a comunidade, não do ponto de vista funcional, mas também do bem-estar. Como a arquitetura influencia no bem-estar de toda uma comunidade. E essa pergunta que a Cirela tem feito, e é assim que ela tem analisado os seus empreendimentos. Além disso, a Cirela criou o Instituto Cirela, que é um instituto responsável pelas ações de responsabilidade social da companhia. E cerca de 1% do lucro líquido da companhia Cirela vai para o Instituto Cirela para trazer essas ações de fins filantrópicos. Em seus 60 anos de atuação, a Cirela se consolidou como referência no mercado imobiliário e de construção civil, atingindo a sexta colocação no ranking Tech de 2021, que elenca as 100 maiores construtoras do Brasil. Por meio das diferentes marcas associadas à empresa, a Cirela atua nas diversas etapas de um empreendimento imobiliário, participando desde a compra, do projeto, construção, venda e pós-venda de seus produtos. A saída da companhia de mercados mais arriscados pela reestruturação das suas operações favorece a competitividade da empresa no território nacional, solidificando cada vez mais a empresa nos mais diversos estados brasileiros. A companhia tem em seus pilares o desenvolvimento de novas técnicas construtivas, de modo que possa maximizar a eficiência de construção. A Cirela atua como incubadora de startups ligadas à construção civil, se posicionando à frente dos demais concorrentes ao produzir novas tecnologias que favoreçam não só a empresa como construtora e incorporadora, mas também aos seus clientes. Com o aumento do processo de automatização doméstica, a empresa se destaca pela implementação de sistemas Smart Home em algumas linhas de produto, atuando na vanguarda de um mercado ainda em crescimento. A informatização dos processos internos vem em linha com os novos passos dados pela Cirela. Desse modo, a empresa proporciona um atendimento mais eficaz, eliminando barreiras físicas, podendo atender pessoas de diversas regiões do país sem grandes impedimentos.
Olá, eu sou o Matheus e vou falar um pouco sobre as forças de Porter. Para começar, abordaremos inicialmente a rivalidade entre os concorrentes. Nesse sentido, o setor no qual a Cirela está inserida é altamente pulverizado, com muitos concorrentes. No entanto, é válido ressaltar que poucas empresas desse ramo conseguem de fato se destacar, devido à falta de planejamento no longo e médio prazo. Nesse sentido, temos que a Cirela, por atuar em vários segmentos diferentes, sofre a concorrência direta com grandes empresas, como a MRV, por exemplo. No que tange ao poder de barganha dos fornecedores, temos que a Cirela sai em vantagem por conseguir negociar com vários fornecedores, além de fechar grandes contratos, o que permite obter descontos e, com isso, reduzir custos. Porém, ela refém o preço de algumas commodities, como o aço, cujo valor é definido pelo mercado internacional. Com relação ao poder de barganha dos clientes, temos que a força do cliente é maior, já que há grande disponibilidade de imóveis, uma vez que o mercado é bastante vasto. Dessa forma, para contornar esse problema, a Cirela possui a subsidiária Seller, que é responsável por parte das vendas de seus imóveis, e para ganhar o cliente, ela foca bastante no pós-venda. Agora, a ameaça de novos entrantes é baixa, uma vez que é preciso alto capital para o início do empreendimento e há pouca disponibilidade de terrenos em áreas estratégicas. Sendo assim, a maior ameaça é a fusão de empresas já existentes no setor. Sendo assim, com relação à solução de serviço, temos que a ameaça é baixa, já que ela praticamente não existe. O que existe são produtos iguais. Desse modo, não foram encontradas estratégias da empresa para se posicionar melhor contra a chegada dos produtos substitutos. Olá, meu nome é Leonardo e agora eu vou falar da análise dos pares e histórico da Cirela. O primeiro gráfico representa o valor de mercado, ou seja, a relação entre o número de ações e cotação. Com isso, é possível ver que a Cirela apresenta 59% do mercado, comparando com os concorrentes selecionados. Apesar dos concorrentes apresentarem um valor de mercado inferior, são os que mais se aproximam do ramo de atuação da Cirela. Dessa forma, são os que apresentam resultados mais semelhantes para serem comparados. Em seguida, pode-se analisar a relação entre valor patrimonial da ação e cotação da ação. Estes indicadores mostram que o setor está de forma geral caro, com exceção de algumas empresas que apresentam prejuízo nos últimos trimestres, sendo a Cirela negociada aproximadamente 14% acima do valor do mercado. O último indicador a ser analisado são os preços por lucro. Com exceção da construtora Tenda, todas trabalham com um preço por lucro relativamente próximo. Dessa forma, ao se analisar o gráfico anterior com este, é possível notar que o mercado não se mostra tão otimista com a Série 3, uma vez que os múltiplos são mais baixos que os dos concorrentes. Agora, partindo para a análise do histórico da Cirela. O primeiro indicador a ser analisado é a margem líquida da empresa. Esse indicador mostra o resultado líquido das vendas. Até 2020, a companhia vinha em um movimento de aumento das margens. No entanto, em 2021, por conta da pandemia, estas margens diminuíram, chegando próximo a 0% em 2022. Outro indicador importante é a dívida líquida da empresa. Novamente, até 2020, a empresa conseguiu diminuir a dívida. No entanto, ao contrário do visto com as margens, a dívida voltou a crescer, gerando dúvidas sobre a saúde da empresa e até quando este movimento irá durar. O terceiro indicador exibe a quantidade de terrenos em estoque da construtora. O número elevado demonstra que a empresa é capaz de continuar construindo, mesmo em momentos de alta do mercado imobiliário. Mesmo com a queda dos últimos anos, a empresa ainda opera com um número elevado de estoques. O último indicador exibe a relação entre lançamento e vendas ao longo dos últimos anos. Durante todo o período analisado, a Cirela realizou mais lançamentos que vendas, gerando um estoque de apartamento já construído. Isso é mais um motivo de preocupação para os investidores, uma vez que gera aumento do custo e, com o passar dos anos, os imóveis perdem atratividade e a venda fica mais difícil. Agora, vamos passar para a análise da liquidez da empresa. A liquidez será avaliada a partir de dois indicadores. O primeiro, liquidez imediata, representa a capacidade da empresa honrar com suas dívidas no curtíssimo prazo. Por apresentar um valor elevado, mostra que a empresa consegue honrar com a dívida. Porém, a empresa possui capital que poderia ser investido e não está sendo investido. O segundo indicador, liquidez corrente, mostra que a companhia consegue honrar com as dívidas no curto prazo. Dessa forma, pode-se concluir que a Cirela é uma empresa com elevada liquidez. Com base no que foi apresentado, por conta do atual cenário econômico, das taxas de juros e da grande diferença entre lançamentos e vendas de apartamento, apesar de alguns bons indicativos da empresa, possuímos uma recomendação de venda para as ações da Cirela. A equipe ML Investimentos agradece a atenção. Até a próxima!